Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto super interessante na língua inglesa. Então hoje nós vamos falar sobre o Simple Past, passado na língua inglesa. Como nós fazemos para transformar essas frases, esses verbos e para indicar ações que já aconteceram. Hoje a aula do 7º ano, no ensino fundamental, o componente curricular é a língua inglesa, a unidade temática é o Simple Past e a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade do 7º ano, a habilidade 18, que visa utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais e escritos, mostrando relações de sequência e causalidade. Então aqui no Simple Past nós vamos ver essas ações. Mas professora, o que indica esse tempo verbal? Como nós trabalhamos com esse tempo verbal? Ele é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram no passado e que começam e terminam no passado. Já finalizou essa ação, ela aconteceu no passado e lá mesmo ela foi finalizada. Mas para reforçar o uso desse tempo verbal, muitas vezes nós usamos algumas expressões que também indicam o passado simples. E que expressões são essas? Elas são expressões temporais que são utilizadas nessas frases. Quais são elas? Nós temos aqui só alguns exemplos que são mais utilizados. Nós temos o yesterday, ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada ou ago, atrás. Então aqui são só uns exemplos para vocês verem que são palavras que nós também utilizamos para indicar passado em inglês. Mas vamos ver lá o uso do Simple Past. A formação básica desse tempo verbal é para os verbos regulares. Quando nós falamos de verbos regulares, porque em inglês nós temos uma lista de verbos regulares e de verbos irregulares. Qual é a diferença de um para o outro? Os verbos regulares, eles sofrem alterações quando nós vamos trabalhar determinados tempos verbais e seguem algumas regras. Já os irregulares, eles não seguem regras, eles possuem uma outra forma para determinados tempos verbais e que nós não temos uma regra assim para dizer, faz isso que esse verbo vai ser transformado no passado, ou no futuro, ou no presente. Eles são irregulares, como o próprio nome já diz. Essas regras que nós vamos observar hoje só são somente para os verbos regulares. E como nós fazemos? Ela é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa. Então, nós vamos ver mais à frente que para se transformar essa frase, esse verbo, no passado simples, nós vamos usar esse auxiliar que vai indicar que essa frase está no passado. Mas nas formas afirmativas, nós vamos ter o acréscimo de ed, ied ou de, ao final do verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Professora, mas agora ficou mais complicado. Vamos ver passo a passo como nós vamos fazer essa transformação? Então, nós vamos ver como nós fazemos o Simple Past na forma afirmativa. Vai ter o acréscimozinho de umas partículas ao verbo. Aos verbos regulares, lembrando que são para os verbos regulares, terminados em E, o que nós vamos fazer para transformar esse verbo no Simple Past? Você vai somente acrescentar o D ao final do verbo. Olha um exemplo que nós temos aqui, to love, que é o verbo amar. Ele vai perder o to, é isso que indica que esse verbo está no infinitivo, e vai acontecer somente o acréscimo do D, vai ficar loved, amou, certo? To lie, que é o verbo mentir. Acrescentamos o D ao final do verbo, vai ficar lied. To like, que é o verbo gostar. Retiramos o to, que indica que esse verbo está no infinitivo, e acrescentamos o D, liked. Da mesma forma, to arrive, que é o verbo chegar, arrived. Acrescentamos o D ao final do verbo. Pronto, esses verbos aqui eles estão no passado. Lembrando que a conjugação ela é somente uma para todas as pessoas. O que vai indicar se esse verbo está no singular ou no plural é o sujeito que antecede esse verbo. Mais à frente nós vamos ver algumas frases para vocês observarem como esse verbo ele vai continuar com a mesma escrita, porém no singular ou no plural, dependendo, digamos assim, do sujeito que vem anteriormente. Outra regra. Aos verbos regulares que terminam em Y, nós temos duas regrinhas. Se ele vier antecedido de uma consoante, antes desse Y vier uma consoante,
nós vamos retirar o y e acrescentar ed ao verbo. Por exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar. Nós retiramos o y e acrescentamos ed. Studied para indicar estudou, estudaram, certo? Estudei, dependendo do sujeito. Carry, antes do y, nós também temos uma consoante. Então, aos verbos regulares que terminam em y, que é antecedido de uma consoante, nós retiramos esse y e acrescentamos ied. Carry, carried. Agora, se esse verbo for terminado em y e antes dessa letra y vier uma vogal, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar somente o ed, não há a retirada do y. Nós acrescentamos ed ao final desse verbo, lembrando que o to também sai. Enjoy é o verbo aproveitar. Então, nós acrescentamos ao final aqui, porque vem uma vogal antes dessa letra, e nós vamos acrescentar ed, enjoyed. Aproveitou, aproveitaram, aproveitamos. To play, que é o verbo brincar. Antes do y vem uma vogal, logo nós vamos acrescentar ed. To stay, que é o verbo ficar. Antes do y nós também temos uma vogal. O que nós vamos fazer? Acrescentar ed. Stayed, ficou, ficaram, ficamos. Ele vai ficar mais ou menos com essa tradução. Mais uma regrinha. Os verbos, esses verbos que possuem somente uma sílaba, que terminam em consoante, vogal e consoante, o que nós vamos fazer para conjugar esse verbo no passado simples? Nós vamos dobrar a consoante final e acrescentar ed. Plan, por exemplo. Aqui nós temos plan. Ele termina em consoante, vogal e consoante. Então aqui, ó, consoante, vogal e consoante. O que nós vamos fazer? Dobra-se a última letra, que é a letra N, e acrescentamos ed. Mais um outro exemplo, stop. Consoante, vogal, consoante. O que nós vamos fazer? Dobra-se a última letra, stop it. Agora, os verbos irregulares, eles não possuem um padrão de formação. Nós vimos aí que os verbos regulares, há o acréscimo do ed, ied, nós temos o acréscimo do d. Agora, para os verbos irregulares, eles não vão seguir essa regra, como eu falei para vocês anteriormente. Eles não possuem um padrão de formação, eles não seguem as regras indicadas, assim, pois possuem uma forma própria. Não vai seguir essa regra. Eu coloquei aqui para vocês observarem um quadro, só para você ver que esses verbos no Simple Past, ele possui uma outra formatação. Não vai entrar nessas regras. Por exemplo, aqui nós temos o verbo be, que é o verbo ser ou estar, que é o verbo to be. No Simple Past, ele vai ficar was ou were, ser ou estar. Então, aqui nós vemos que ele há uma formatação totalmente diferente. Não entrou naquelas regras. Por isso que nós dizemos que esses verbos são irregulares. Professora, mas como é que eu vou identificar esses verbos? Ó, comumente nós sempre damos a seguinte, digamos, dica. Tem que estudar. A lista de verbos irregulares ela é uma lista um pouco extensa, porém é limitada. Então, nós temos que no dia a dia, ao buscar esses verbos, nós temos que saber quem é verbo regular e verbo irregular, e somente estudando. Aqui é uma lista pequena, mas geralmente, ao final dos livros, nos dicionários, nós temos uma lista mais completa dos verbos irregulares. Lembrando que os verbos irregulares, eles não entram nessas regras que nós vimos aqui. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir. Went é a forma dele no Simple Past. Ele não vai sofrer, ele não vai entrar naquelas regras, porque ele é irregular. Da mesma forma, são todos esses verbos que estão aqui, certo? Speak vai ficar spoke, que é falar ou dizer. Falou ou disse. Agora, como se dá a formação das frases afirmativas no Simple Past? Ela vai seguir a seguinte estrutura. Primeiro, nós vamos colocar o sujeito, o verbo e, em seguida, o complemento. Lembrando que o verbo vai seguir aquelas regras. E se for um verbo irregular, você vai ter que observar na planilha qual é a formatação desse verbo no Simple Past, certo? Então, o sujeito aqui, nós temos a frase She liked the English teacher. Ela gostou da professora de inglês. O sujeito, she, em seguida nós colocamos o verbo, liked. Nesse caso aqui, o verbo termina em e, ou sofreu o acréscimo do de, certo? E aqui nós temos o complemento, the English teacher, que é o complemento da frase. Então, a formação das frases afirmativas, elas seguem mais ou menos esse padrão. Sujeito, verbo, você vai observar como esse verbo vai vir, certo? E o complemento.
Então, gente, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Lembrando que o Simple Past, ele é o quê? Indica as ações passadas que foram concluídas no passado. Aqui nós vemos somente como se dá a forma afirmativa. Em uma próxima aula nós vamos ver como se dá a forma interrogativa e a forma negativa desse verbo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, retornem ao nosso conteúdo, assistam novas aulas e vamos tentar mais à frente fazer a nossa atividade interativa e ver se nós assimilamos esse conteúdo. Bye, bye!